começar o BLW, que é o desmame conduzido pelo bebê, conheça essa técnica que vai ajudar vocês. Olá, eu sou Itana, sejam todos bem-vindos ao meu canal e aqui eu vou compartilhar com vocês experiência da maternidade e conhecimento com vocês. Eu sou mãe de 3 e sou nutricionista de formação. Então, durante a alimentação complementar de meus filhos, eu tive diversos questionamentos que foi solucionado durante o decorrer dessa alimentação. Então, no qual eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, a maternidade ela chegou num momento bem assim, muito novo na minha vida, na verdade, na vida de todo mundo. Mas eu estava no início, cursando a faculdade, estava logo no início do curso. E aí, de repente, eu me descobri grávida, né? Não foi assim muito planejado, porque não estava nos meus planos, mas eu engravidei e aí foi muito difícil pra mim, mas enfim, gente, deu tudo certo, graças a Deus. E aí, assim, eu morava longe da minha mãe, não tive o apoio dela, assim, porque como eu fazia faculdade em outra cidade, e aí eu não tinha como ficar perto dela, e nem ela tinha como vir ficar perto de mim, então não tinha ninguém, assim, pra me dar, uma pessoa que tinha mais maturidade pra poder estar me apoiando ali. Então a gente conversava muito, mas era só por telefone, então não tinha como, assim, eu não tive esse apoio dela, nem da minha sogra. Mas eu me apoiei em outras pessoas que pôde me ajudar, assim, que podia compartilhar comigo alguma coisa. Enfim, e aconteceu. Assim, quando a maternidade chega na nossa vida, é um turbilhão de coisas na nossa cabeça, né? De repente você se vê grávida e aí de repente você está depois de 9 meses você está com seu bebê no colo e aí você tem que amamentar, que é o primeiro momento ali que você tem de poder nutrir o teu filho, né? Então, assim, eu acho um ato muito lindo, que a gente espera muito, né? Nós que somos mães, esperamos muito por esse momento, poder compartilhar isso com o nosso bebê. Mas a gente fica durante a gestação toda, a gente fica esperando o momento do parto, com medo do parto. Aí quando passa o parto, a gente tem medo da amamentação, porque a gente tenta achando que é uma coisa tão simples e tão fácil, a gente vai amamentar nosso bebê, de repente a gente se depara com um momento dolorido e difícil. Porque na verdade não é nos passado isso, né? A não ser assim que a gente já compartilhou experiência com outras pessoas e que vai compartilhar com a gente que realmente é dolorido, é difícil, mas que nós precisamos se preparar psicologicamente para poder passar por esse momento, que é a amamentação, né? Mas não é impossível, quem não conseguir também não tem que se sentir frustrada e nem deve se sentir culpada, porque é natural, cada um vai lidar com esse momento de uma maneira diferente, mas assim, tem que ser trabalhado, é uma coisa que a gente tem que trabalhar nossa cabeça, tem que trabalhar nosso psicológico, para não se sentir culpada, para não se sentir frustrada por não ter conseguido, sabe? Mas enfim, eu consegui amamentar os meus 3, os 6 primeiros meses exclusivo, foi um ganho muito grande pra mim, mas nem todo mundo consegue, e tá tudo bem. Então, gente, em 2012 eu fui mãe pela primeira vez, me deparei com todas as dificuldades, e muito mais, porque assim, como eu tô falando, não tive apoio da minha mãe aqui, nem da minha sogra, então não tinha uma pessoa assim que já tinha passado por isso, tão próximo de mim, mas eu compartilhava com pessoas na faculdade, enfim, mas não estava ali, né, dividindo esse momento comigo. Tive 2 colegas da faculdade, assim, que não eram mãe também, mas que estavam ali me apoiando, então isso me ajudou bastante. Meu filho mais velho, João Vitor, ele hoje está com 9 anos, ele nasceu em 2012, e aí, quando ele chegou, tudo foi muito difícil pra mim, a amamentação foi difícil, porque meu peito estralou todo, sangrava, eu sentia muita dor, chorava para amamentar, porque era dolorido, foi difícil. Mas insisti e consegui, graças a Deus. Então, assim, como eu falo que a gente tem que persistir. A gente consegue tudo se a gente persistir. Se a gente desistir, a gente não vai conseguir nada. Então é isso, tem que persistir. Vai ser difícil, vai ser dolorido, vai. Mas é um momento, aquilo ali passa, você não vai ficar sentindo dor a amamentação toda. No início é difícil, porque tudo é novo no nosso corpo, tá aprendendo, nosso corpo tá se adaptando àquele momento ali, né? Aquelas novidades. Então, é natural. Isso vai ser natural que a gente sinta dor, então, mas vai passar. Eu costumo dizer assim que tudo que é novo. E aí,
No início, quando eu comecei com o João Vitor, ele cuspia, teve uma resistência muito grande, mas eu não desisti, eu continuei tentando. E aí eu aprendi que, lá durante estudando, eu aprendi que para o bebê, para ele aceitar esse alimento, ou ele gostar ou rejeitar, tipo assim, para que ele consiga comer esse alimento, ele tem que conhecer o alimento primeiro, né? E com o tempo esse alimento, ele, tipo, você vai insistir em dar ele alimento. Aí eu dou o primeiro dia, ele acha estranho, ele vai cuspir. Por quê? Porque ele tá acostumado só com leite, ou então ele tá acostumado só com a fórmula. E ele só tem esse sabor. Geralmente a fórmula ou o leite é mais doce, né? Então ele tá acostumado só com aquilo, ele não conhece nada novo. Então, por exemplo, você deu a banana no primeiro dia, você deu a banana, aí ele achou estranho e cuspiu. Tá tudo bem. Aí no segundo dia você repetiu de novo, você tem que repetir novamente, banana. Aí ele achou estranho, mas ele já reconheceu. Por quê? Porque ele já teve um contato com essa banana. Então ele já ali já vai comer um pouquinho. Aí o terceiro dia se torna da banana. E da banana ele reconhece, porque ele já teve 2 momentos, 2 contatos com esse alimento, então ele vai conseguir comer um pouquinho. E aí a gente vai. Geralmente a recomendação é que a gente ofereça esse alimento à criança de 3 a 5 vezes. Por quê? De 3 a 5 vezes é suficiente para a criança identificar o alimento, reconhecer o alimento. E se caso ela tenha alguma alergia, alguma coisa, você vai conseguir identificar. Por que a gente tem que fazer dessa forma a introdução? De dar repetidamente o alimento durante 3 a 5 vezes. Porque a criança primeiro ela vai refazer a identificação desse alimento, o reconhecimento desse alimento. E porque se ela desenvolver alguma alergia, alguma coisa, você vai conseguir identificar que a alergia é daquele alimento. Por isso que a gente tem que oferecer esse alimento de 3 a 5 vezes para conseguir identificar as alergias, identificar que a criança ela vai gostar ou não do alimento, ela vai reconhecer, o paladar dela vai reconhecer aquele alimento. E aí o ideal é que a gente ofereça para ele separado, por quê? Porque ele vai reconhecer aquele alimento. Então assim, a criança ela vai aprender o sabor da cenoura, o sabor da batata, do chuchu, da carne, do feijão, tudo separadinho. Por isso que a gente tem que oferecer tudo separado e não misturar a papinha. Então eu gosto muito do BLW porque a gente consegue colocar separadinho e a criança tem um momento, não é só comer, sentir o sabor, mas ela tem um tato, né? Ela vai, por exemplo, ela tem aquele contato visual, porque ela vai ver o alimento, ela tem um contato do tato dela, né? Que ela vai pegar esse alimento, e aí ela vai crescer, ela vai reconhecer o alimento, ela vai reconhecer ao olhar o alimento. Por exemplo, você perguntar a uma criança que ela fez o BLW, que a introdução alimentar dela foi através do BLW, ela hoje tem 2 anos, digamos assim, ela reconhece diversos alimentos. Por quê? Porque foi oferecido para ela da forma natural. Foi oferecido para ela da forma que é o alimento. Por isso que a gente fala, o BLW ele traz muito isso, da forma natural, da forma que vem da terra. Então, assim, a gente dá o alimento da forma mais natural possível e aí ela reconhece esse alimento, tanto na forma de olhar, no visual, quanto no tato. Então, assim, essa é uma forma muito natural da gente fazer, não é nada... às vezes você oferece a papinha, a criança não sabe nem o que é aquilo que está lá dentro. E aí ela nunca vai, por exemplo, ela não gosta de cenoura, porque ela nunca nem viu a cenoura. Ela não gosta de abóbora, ela nunca viu a abóbora. Você sempre misturou a abóbora na papinha, ela não vai comer separada porque você nunca ensinou pra ela. Então, assim, eu gosto muito dessa técnica justamente por isso, porque você faz com que a criança ela tenha uma relação com esse alimento e isso vai fazer com que ela consiga criar essa relação com esse alimento, entende? E aí vai ser mais fácil futuramente você conseguir trabalhar melhor e a criança conseguir criar esses hábitos. Então, e com o João Vitor, meu filho mais velho, eu fiz a papinha. Deu certo, foi difícil também, mas ele come de tudo. Hoje ele tem 9 anos e ele já come de tudo. Mas eu tive essa dificuldade inicialmente por causa da papinha, né? Eu misturava tudo, enfim. Mas também, depois que ele foi crescendo, depois de 2 aninhos, eu já ofereci os alimentos separados. Então, assim, ele cresceu já comendo esses alimentos, sentindo o sabor desses alimentos. João Vitor, ele era uma criança tão tranquila que eu lembro, assim, ele comia alface assistindo desenho, era engraçado, porque, tipo, eu achava engraçado, ninguém comia alface, ele assistia TV e ia comer alface, então era uma coisa assim que eu ficava encantada quando eu via isso. Então, quando foi em 2017, eu tive meu segundo filho, então eu me deparei em outro momento ali com a questão da introdução da alimentação complementar de Davi. Na verdade, Davi nasceu em 2017, eu comecei a alimentação complementar dele com 6 meses, então foi lá para 2018. Em junho de 2018, maio de 2018, estava começando essa introdução alimentar de Davi. E Davi, eu já tinha estudado mais sobre o BLW, sobre a técnica, eu gostei bastante da técnica.
E aí resolvi colocar em prática. Um pouco insegura, com medo, né? Porque eu ficava com medo, assim, porque eu ouvi vários relatos de que a criança poderia engasgar. E a gente tem toda aquela coisa, não oferece alimento à criança muito inteira porque ela pode engasgar. Então eu tinha muito medo. Mas ainda assim eu resolvi arriscar e ficava muito atenta pra se realmente acontecesse alguma coisa. Nunca aconteceu, nenhum dos meus meninos nunca engasgou. E aí, assim, porque também, assim, eu acho que quando a gente estuda e conhece mesmo todo o processo, fica mais fácil. Então, assim, lá fala sobre o reflexo de Gatti, né? Que é o reflexo quando a criança ela vai, que ela come alguma coisa que pode descer nas vias aéreas, ela vai tossir. Então, o reflexo que ela tem antes dela engasgar é tossir. Só que o que acontece? Muitos pais não entendem que a criança está se defendendo e vai lá e assusta a criança. Aí ela engasga neste momento, porque, meu Deus, meu filho está engasgando e aí agora desespera. Então a criança vai e engasga. No meu caso, então assim, como eu já conheci o reflexo de Gatti, então toda vez que eu tossia eu não ficava tão agitada, porque eu falava, não, ele está se defendendo. Não, deu certo e ocorreu de uma forma muito natural com o Davi. Eu vou colocar aqui alguns vídeos com o Davi fazendo as suas primeiras refeições. Foi bem tranquilo, ele comia de tudo. Hoje ele tem 4 aninhos, mas ele rejeita tudo verde, rejeita cenoura, ele não quer comer, assim, sabe? Mas é uma fase também, eu já entendo isso, assim, eu sei que eu não deixo de insistir, eu sempre dou. Aí tem dia que ele come, tem dia que ele não come. E aí onde eu falo pra vocês, pais, vocês não podem desistir. É insistir. A palavra é essa, insistir. Porque se vocês desistem de oferecer, ele vai deixar de comer. A criança tem fase que ela come de tudo, tem fase que ela começa a selecionar. Isso é natural. João Vitor passou por isso, meu filho mais velho, e hoje ele come de tudo. Então, assim, vocês têm que, não pode desistir, não pode deixar de oferecer àquela criança porque acha que ela não gosta. Ela tem dia que ela vai comer, tem dia que ela não vai comer. Até a gente mesmo, assim, às vezes a gente não come de tudo. Sei lá, tem um dia que você não tá afim de comer tal coisa, mas precisa insistir para a criança, porque ela está formando, ela é um momento que ela está na formação dos hábitos alimentar dela. E vocês precisam oferecer tudo que é mais saudável. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é com relação ao BLW. O BLW a gente oferece já tudo. Tudo assim, depois de o primeiro mês de alimentação complementar, ele já comia de tudo. Mas, como eu falei, os alimentos comecei dessa forma que eu tô falando. 3 dias comia aquele tal alimento, aí fui aumentando gradativamente. Depois, já na 4ª semana da alimentação que eu já tinha começado, ele já estava fazendo as 4 refeições que eu comecei assim. Primeiro eu comecei com uma papinha de fruta e eu ofereci aquela fruta durante 2, 3 dias, 3 a 5 dias. E aí, depois da fruta, a segunda refeição foi o almoço. Depois de 5 dias comecei o almoço. Almoço, ele ficou uma semana no almoço também. E o almoço eu já comecei com feijão, arroz e uma verdurinha e a carninha já. Comecei com esses 4 alimentos, a carninha. E aí eu ia aumentando gradativamente, conforme ele ia aceitando. Claro que não comia quase nada. Na primeira semana eu não comia quase nada. A papa salgada é o mais difícil de vocês oferecer. Mas eu fiquei insistindo. Fiquei uns 5 dias oferecendo para depois eu aumentar mais uma refeição. E aí depois desses 5 dias eu aumentei o lanche da tarde. Depois do lanche da tarde, mais 5 dias, aí eu fui lá e aumentei já coloquei a janta. A janta mais 5 dias. E aí, assim, a gente vai aumentando, trocando o que você tá oferecendo de verdurinha. Você vai trocando a carne. Eu já comi o ovo inicialmente também, já dava 1/4 do ovo. O 1/4 do ovo, acho que eu coloquei depois da janta, eu já acrescentei. Que com 7 meses eu acrescentei ovo. Até porque com 7 meses ele toma vacina, né, que precisa saber se ele já comeu ovo ou não. Então, assim, ele já comia 1/4 do ovo, tranquilo, não teve nenhuma reação. E aí você vai acrescentando, até a criança, você apresentar para a criança todos os alimentos. Mas depois eu vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando como que a gente oferece, a forma que você prepara esse alimento para essas crianças. E aí também eu quero compartilhar com vocês um material que eu estou preparando, que é de receitinhas para ajudar vocês, como que vocês preparam, o que vocês podem usar tempero ou não, o que vocês podem usar, vocês usam sal ou não. Então é isso, pessoal. Eu queria que vocês compartilhassem o vídeo, curtam o vídeo, compartilhem. Porque quando vocês compartilham, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que é relevante. Então, assim, compartilha aí, comenta se vocês tiverem alguma dúvida. Eu tô aqui para poder ajudar vocês, compartilhar, para poder orientar vocês da melhor forma possível. Muito obrigada. Tchau, tchau.